Um esclarecimento sobre este mundo deformado. O Sol é o relógio e a Lua é o ponteiro, por isso marca os quartos. As estrelas, o ponteiro dos segundos sobre a formação da natureza. Os fluidos mais carregados de força magnética produzem mais vírus desta parte e daí a geração e formação do sexo feminino. Se o fluido está mais carregado de força elétrica, mais vírus desta parte, prevalece o sexo masculino. Estas cargas são produzidas ou feitas pelos fluidos da Lua. A Lua, sendo o ponteiro deste relógio, é que apronta as cargas e descargas, por isso ela carrega e descarrega. No minguante está descarregando e no crescente está carregando. Na nova está neutra e assim a Lua tem grande influência na geração e formação dos seres. O fluido magnético, muito carregado, produz grande quantidade de vírus desta parte, pela sua influência ser grande, e daí a geração e formação do sexo feminino. A parte elétrica, que é o fluido, quando está mais carregada, produz e gera o sexo masculino, porque são variantes as cargas, devido aos quartos da Lua que são diferentes. Então, quando cheia, totalmente carregada, produz grande força magnética e quando minguando, descarregando a força magnética. Quando crescendo, carregando de força magnética, e é por isso que a natureza é variante, devido aos quartos de Lua. Dentro destes quartos estão os minutos, os segundos e as horas. E por haver todas estas modificações de quartos, de minutos e de segundos, é que faz essas variedades, essas irregularidades na natureza, da desigualdade e das diferenças de uma coisa da outra. Então costumam dizer: não há uma coisa igual à outra, sempre tem que ter uma diferença, ou grande ou pequena, devido aos quartos, aos minutos, aos segundos e às horas que modificam a ação magnética e elétrica. Num segundo está sob a influência magnética, em outro segundo já está sob outra ação magnética, e assim sucessivamente. Em minuto já é uma ação magnética, em segundo já é outra ação magnética, em 3 minutos já é outra ação magnética e elétrica, e assim são as horas. As ações magnética e elétrica estão em constantes modificações. É por isso que os pensamentos são variantes. Ora pensam uma coisa, ora pensam outra. Os pensamentos não param devido a estas modificações da força elétrica e magnética. Quando o Sol esquenta demais, é porque está carregado de força magnética. Uma simples comparação: um fogo pequeno produz pouca quentura. Botando ali muito material, muita matéria, se torna um fogo grande, a quentura é maior devido aos seres materiais. Um fósforo aceso produz pouca quentura e 10 caixas acesas produzem maior quentura devido a maior carga material. E assim é o Sol. Quanto menos carga magnética, menos calor. Quanto mais carga, mais calor. A mesma coisa com a eletricidade.
Carregando mais, maior a carga elétrica. O choque é maior, a força é maior, o fogo é maior. Quanto mais carga magnética, maior é a força elétrica. Mais fogo, assim é o Sol. Quanto mais carregado de fluido magnético, mais quentura. E assim na geração. Quanto mais carregado, mais domina, mais prevalece. Então está aí o porquê da fêmea e o porquê do macho. O macho, mais carga elétrica, prevalece o macho. Se a força magnética estiver mais carregada, prevalece a força magnética. Então tudo isto é muito variante, devido ser um relógio que começa do 1, vai aumentando para o 2, aumenta para o terceiro e vai aumentando até chegar às 24 horas. Então a lua nova é neutra, depois começa o quarto crescente, começa a aumentar a força magnética até chegar à cheia. Depois de cheia, entra no quarto minguante, começa a descarregar, de forma que a força magnética está sempre em cena, e a elétrica, com as suas variedades, suas variações. Daí vêm as variações dos seres, que são formados pelos fluidos, as variações das diferenças de cores, de raças, de tamanhos, de modos, de formas, de entendimentos, de pensamentos, de idiomas, de formatos, de gostos, de cheiros, de odores, enfim, esta grande variedade que existe, sobretudo, é o que dá origem a todas essas causas, que não há efeitos ou feitos que não tenham causa. Se não existir a causa, não existe o feito. E devido às variações magnéticas e elétricas, porque passam os fluidos, de segundo em segundo modifica suas ações, seus efeitos, sua atuação para a formação dos seres. E por isso costumam dizer: não há nada perfeito neste mundo, devido às modificações fluídicas, elétricas e magnéticas, que de um meio segundo já faz diferença. E de segundo em segundo são forças diferentes que atuam. Não pode haver perfeição. Então ousam dizer: não há nada perfeito neste mundo. Agora estão sabendo por quê. A ação fluídica, elétrica e magnética que entra em ação para a geração, formação e criação dos seres, porque não há efeito sem causa. Se existem aí todos esses efeitos, a causa é o fluido. Então o Sol é o relógio, a Lua o ponteiro e as estrelas ponteirinho dos segundos, e por isso estão sempre em ação, com aquele brilho que parece que estão tremendo. Então está aí um pedacinho do antes de ser, o antes de ser esse tudo aparente, de onde surgiu? Do fluido. O fluido é o heterogêneo, e todos os seres são fluídicos. É o fato geral, genial, da gênese, da formação, geração e criação dos seres. Então, é este fluido que deu origem à sua vida, que a imunização apanha e leva para o lugar de origem, que é a planície racional. E daí, quando esse tudo aparente, que é o seu corpo, o seu ser, se extinguir, não vem outro igual, porque o fluido que deu origem a este corpo não está mais aqui para a formação de outro corpo igual.
está lá em cima na planície racional. Assim está aí o desencanto dos seres, o desencanto de tudo e o desencanto do mundo. Desencantou-se desta vida porque não sabia o porquê aí vivia assim deste jeito, sem nada conhecer de sua formação e criação. Desencanto quer dizer liberdade, libertou-se da matéria, estava preso à matéria, ao mal, sofrendo, preso aí a todo sofrimento, e agora teve a liberdade por meio da imunização racional. Então, encanto quer dizer prisão neste chão de amarguras. Desencanto quer dizer libertou-se desta prisão de matéria, desta condenação de condenados a sofrer e condenados à morte. Muitas das vezes, tragicamente, horrivelmente, libertos deste julgo amargo. Desencanto quer dizer libertou-se. Encanto é o mesmo que condenado a tudo de ruim. Portanto, está no mundo o desencanto do povo. Então, este é o maior tesouro, a maior riqueza, o maior brilhante, a maior felicidade é o desencanto. Então, é este fluido que deu origem à sua vida, que a imunização apanha e leva para o lugar de origem, que é a planície racional. E daí, quando esse tudo aparente, que é o seu corpo, o seu ser, se extinguir, não vem outro igual, porque o fluido que deu origem a este corpo não está mais aqui para a formação de outro corpo igual. Está lá em cima na planície racional. Assim está aí o desencanto dos seres, o desencanto de tudo e o desencanto do mundo. Desencantou-se desta vida porque não sabia o porquê aí vivia assim deste jeito, sem nada conhecer de sua formação e criação. Desencanto quer dizer liberdade. Libertou-se da matéria, estava preso à matéria, ao mal, sofrendo, preso aí a todo sofrimento, e agora teve a liberdade por meio da imunização racional. Então, encanto quer dizer prisão neste chão de amarguras. Desencanto quer dizer libertou-se desta prisão de matéria, desta condenação de condenados a sofrer e condenados à morte, muitas das vezes tragicamente, horrivelmente, libertos deste julgo amargo. Desencanto quer dizer libertou-se. Encanto é o mesmo que condenado a tudo de ruim. Portanto, está no mundo o desencanto do povo. Então, este é o maior tesouro, a maior riqueza, o maior brilhante, a maior felicidade é o desencanto. A libertação dos encantados não há dinheiro que pague. Então está aí o desencanto do povo, o desencanto de todos, o desencanto do mundo, do julgo animal. Agora sabem e conhecem o porquê estavam aqui presos à matéria, neste encanto, sofrendo amargurados e humilhados por serem como são e condenados à morte. Humilhados por estarem aí sem garantias, expostos aí a todos os sofrimentos, expostos a todas as decepções, muitos revoltados por se sentirem humilhados com esta natureza, com esta vida agonizando, agoniados, expostos a todos os desequilíbrios. Muitos se sentem humilhados e envergonhados de serem assim como são, não se conformando com esta vida por ser uma vida falsa, de aparências, de fantasias, de ilusões, de hipocrisia.
muitos vivendo por terem vida, mas não que tenham prazer de viver, por se sentirem envergonhados de serem como são, de passar o que se passa neste mundo de ilusão de matéria. Muitos têm vergonha de serem como são, mas não tendo outro remédio, têm que aceitar toda esta imperfeição por estarem vivendo num mundo de imperfeitos. Então muitos tinham vergonha de assim serem, achavam-se diminuídos, ridicularizados por serem imperfeitos, querendo ser corretos, direitos e vendo a imperfeição do seu ser e de todos os seres, procurando a perfeição por não conhecerem o seu ser e nunca a encontrando. Então, a decepção de muitos, tão envergonhados de serem como são, decepcionados e desiludidos, já acabaram com a vida, pondo termo à vida, por terem vergonha de viverem assim, por terem vergonha de não serem perfeitos, de não serem direitos como desejavam ser. Não tem conta os suicídios dos decepcionados com a vida, vendo que não há ninguém perfeito, vendo a imperfeição de todos no mundo, vendo as injustiças catastróficas da natureza, os vulcões, os terremotos e tudo, enfim, que existe, vendo tanta imperfeição da natureza e dos seres, se envergonhando de viverem num mundo como este, de vergonha, põe termo à vida, não tolerando o seu próprio ser de matéria, de imperfeito, cheios de defeitos. Humilhados por viverem nestas condições de bichos, de animais racionais, humilhados e envergonhados de serem assim, se matam, preferindo morrer do que viver assim como são. A maioria procura se iludir e vai vivendo, mas é preciso que se note que nem todos pensam iguais. Os que procuram a perfeição, a pureza, a justiça da natureza, não encontram, se desgostam, se decepcionam e põem termo à vida, porque todos pensam diferentes e assim julgam. O que adianta viver no mundo se não tenho paz, se não tenho garantias, se estou exposto a todo o sofrimento, que a vida é de sofrimento? Não tenho para quem apelar. O sofrimento é o maior brilhante do mundo. Eu, neste estado variante de desequilíbrio, sou tudo aparentemente e nada sou verdadeiramente. Não adianta viver falsamente, enganando a mim mesmo com um tudo aparente sem ser. Eu queria ter uma vida positiva e não negativa, e por isso hoje sou uma coisa e amanhã sou outra. Não me adianta viver hipocritamente deste jeito, fingindo que sou o que não sou, aparentando o que não sou. Então, pensando deste jeito por aí afora, se considera tão ridicularizado, tão diminuído, tão envergonhado, que acaba pondo termo à vida por não querer se sujeitar a viver assim como a natureza lhe proporcionou. Então, cada qual com o seu modo de interpretar a vida, e por isso todos são diferentes, cada qual criando uma convicção da vida, cada um interpreta a vida de um jeito, de uma forma, cada qual com o seu modo de interpretar. Então está na Terra o desencanto dos animais racionais, o desencanto do julgo da matéria, o desencanto que nunca existiu, o desencanto dos seres do universo, que nunca existiu e hoje chegando ao conhecimento de todos, o desencanto dos seres do universo, o desencanto que todos almejavam,
que todos esperavam há muito. Até que, enfim, o desencanto chegou. A libertação racional representa a pureza, o amor e a fraternidade universal. O desencanto é tudo. O encanto, a matéria, nada é, porque a matéria é um tudo aparente e o desencanto do mal, tudo é. Hoje, chegando a imunização racional, todos têm prazer de viver tranquilos e felizes por encontrarem o verdadeiro rumo, o verdadeiro caminho, que é a imunização racional, para que todos tenham contato com o racional superior, para que todos se unam ao racional superior, junto com o racional superior, conversando e falando com o racional superior, tendo todas as orientações precisas para o rumo de felicidade e equilíbrio, tendo suas conferências com o racional superior. Por serem de origem racional, tinham que chegar a esta conclusão, que é a definição da natureza de todos, a natureza definida por nossa origem ser esta, racional. E por isso nos classificaram de animais racionais. Agora definido e divulgado nosso ser, chegamos no verdadeiro lugar, e por chegarmos no verdadeiro lugar é que temos o contato de unirmos-nos à nossa origem junto do racional superior. Então, maior júbilo e felicidade do que esta nunca existiu, e assim, maior contentamento, maior alegria e maior satisfação entre todos não poderia existir igual. O contentamento e a satisfação de unirmos-nos ao racional superior. Então, viva o Brasil, a terra abençoada e escolhida pelo racional superior. Todos em trevas e cozidos. A luz do velho mundo é a treva. Por isso só enxergam a poder do fogo. Quem vive em trevas, vive dentro do fogo. E por assim ser, é que, quando o fogo vai iluminar outros mundos, do outro lado é noite. Tudo em trevas. Quem vive em trevas não sabe o que diz, o que faz, o que quer, de onde veio, nem para onde vai. Não sabe o porquê vive, o porquê nasceu, o porquê de sua existência e o porquê da existência de tudo. Portanto, só o que sabem é falar asneiras e pensar outras tantas. O conhecimento que tem é nulo, de um obscuro que não sabem nada. A treva é tanta que só enxergam por meio de fogo, fogo de dia e de noite. E quem vive dentro do fogo não pode ter sossego devido ao fogo, até terem o verdadeiro saber que está na imunização racional. Não estão vendo que de dia o calor é insuportável pelo fogo? Não sabem que estão sendo cozidos e por isso vão ficando moles até não poderem mais andar? Costumam dizer, velho. Não são velhos, e sim cozidos pelo calor do fogo dia e noite. Por quê? Por estarem em trevas, enterrados nas trevas de uma forma tal que no universo ninguém se entende. Não estão satisfeitos com coisa alguma, seja rico, seja pobre, porque estão sendo cozidos pelo fogo. E onde existe o fogo, não pode haver satisfação e muito menos felicidade. Se assim fosse, os ricos eram muito felizes, porque têm de sobra, não fazem o que não querem. Quando acaba, são os que sofrem mais.
Portanto, é preciso reparar bem que todos vivem em trevas. Portanto, a treva é o brilhante do ser humano, dia e noite, profunda. Agonizam por serem cozidos pelo fogo. Por meio da imunização racional, chegarão todos ao conhecimento de si mesmos e tudo se modificará com o decorrer do tempo, que é um dos melhores mestres para os que vivem entupidos com tanta miséria. Não há velhice. Velhice é uma palavra como todas as outras, para enfeitar o ser humano, muito fora do natural, palavra criada, inventada aqui na Terra pelo ser animal que nada conhece de natural, nada conhece de sua natureza, e por não saber como foi feito, são cozidos e conforme vão ficando cozidos, vão enfraquecendo, a carne vai amolecendo, ficando mole por estar sendo cozida. Portanto, a vida e as coisas estão completamente fora do seu verdadeiro ser. As garças brancas. As garças brancas do mar não tardam a chegar, anunciando riquezas, fortuna e bem-estar para todos que navegam com o leme real, que é o leme racional, brilhando cada vez mais, multiplicando o brilho com os gorjeios desta maré que enche sempre para conservar todos de pé. Gritos de alegrias, gritos de satisfações hão de murmurar consigo mesmo e dizerem, até que chegou o dia da satisfação de todos. Portanto, eu, o racional superior, brindando sempre as garantias do triunfo racional e provando com o decorrer dos dias tudo o que eu falo, tudo o que eu prometo, todas essas mensagens para o bem de todos e da coletividade em geral. Muitos querem e não têm, por não conhecerem o racional superior, mas terão com o conhecimento universal, que é o livro que todos esperavam, Universo em Desencanto. Portanto, sejam persistentes para o bem de si mesmos. Quando a imunização racional dominar todos, quando estiverem por conta da imunização racional, então sim, viverão todos para o bem, todos se compreendendo, a felicidade será geral universalmente. Aqui, todas as horas e todos os momentos são racionais. O que é racional é puro, é limpo, é perfeito em tudo. Portanto, quando as coisas assim são, a tranquilidade deve ser reinante no coração de todo bom correligionário. O racional superior derramando sempre o bálsamo da verdade das verdades, do bem-estar dos obedientes, pureza, riqueza e grandeza angelical, brilho de honra do pedestal racional, da autêntica base suprema a tudo e a todos, que é a base racional, de onde todos vieram e para onde todos irão. Esta leitura aumenta os anos de vida. A sabatina racional deve ser constante, diária, para que os ânimos se conservem sempre equilibrados na medida do possível pelas instruções e orientações dadas do presente e do futuro, todos conformados pela jubilosa fonte alcandorada racional do redígio supremo a todos, a vontade de todos, o bem de si mesmos. Para encontrar essa justificação, é preciso levar em conta as instruções que recebem do conhecimento de si mesmos, por meio da planta de salvação eterna que está aí em vossas mãos. Então não sabem
que o ler e reler o livro que contém a vossa salvação é viver mais tempo e prolongar a vossa vida? Portanto, tratem de ler. Quanto mais lerem, melhor será para vocês. Agora vamos entrar na parte aguda do conhecimento racional. Todos ficam completamente emocionados por sentirem o autêntico conhecimento que dá vontade de falar, da alegria e emoção produzida pelo que vê, pelo que sente. É a parte aguda, não delirante. Não há quem não enlouqueça de alegria. Os que não conhecem não podem sentir o que os que já conhecem sentem. Quando conhecerem, sentirão a mesma coisa. Sim, porque ninguém é de ferro. Uns dizendo, a luz da verdade chegou ao mundo. Todos chorando de alegria porque os anúncios serão alarmantes. Os anúncios serão de mexer com todos. Não há este que não queira saber como é, como nasceu no mundo. Então, aí a imunização racional abrange todos e todas as mentes, sendo equilibradas para o ponto real. Olham uns para os outros e dizem: é a salvação de todos, é a descoberta mais importante que existe no mundo. Por nós sermos corpos em matéria fluídica, elétrica e magnética, é que temos a probabilidade de sermos tratados pela força mais poderosa do mundo, que são os fluidos, tendo o fluido bom, que faz o bem, e o fluido mau, que faz o mal. Está aí como se pode aumentar os anos de vida e viver muito mais do que devia, devido ao tratamento fluídico, que é o tratamento mais positivo por ser natural. Tudo que é natural é feito pela imunização racional. Por o mundo ser um conjunto fluídico, elétrico e magnético, e nós sermos feitos desta natureza fluídica, é que uma vez o ser humano imunizado receberá o tratamento fluídico para prolongar e aumentar os anos de vida. O fluido bom evita os efeitos do fluido mau, porque o mau é de origem fluídica, e uma vez o mal sendo de origem fluídica, o fluido bom não deixa o fluido mau atingir a pessoa. Daí o prolongamento da vida. Por o mundo e os feitos serem de origem fluídica, é que no fluido está a força mais poderosa do universo, por tudo ser de origem fluídica. E daí então surge o bem dos imunizados e a longevidade da vida, por meio do tratamento fluídico, onde estão todos os remédios maus e todos os remédios bons. Todas as doenças são de origem fluídica, por o mundo ser fluídico, elétrico e magnético. Portanto, toda doença é de origem fluídica. Por nós sermos corpos em matéria fluídica, elétrica e magnética, é que no fluido bom estão todas as curas de todas as doenças do corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética. O fluido mau produz a doença e o fluido bom cura a doença. Portanto, o tratamento fluídico é o verdadeiro tratamento natural. Para se conseguir as curas fluídicas, é preciso se imunizar. Uma vez imunizado, receberá o tratamento fluídico, que é o natural do ser humano. Por ser corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, é que no fluido bom
estão todas as curas do corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética. E para conseguir este tratamento é preciso ser imunizado. Para se imunizar, basta ler todos os dias para conhecer o que é imunização racional. Portanto, todas as doenças são produzidas pelo fluido mau e todas as curas são feitas pelo fluido bom. Por os serem todos de origem fluídica, é que todo mal é de origem fluídica e todas as curas são de origem fluídica. E assim sendo, esta pessoa imunizada pelo fluido bom, por estar de posse do seu verdadeiro natural, que é a imunização racional. Então, neste conhecimento da imunização racional, está o tudo que a pessoa precisa para o seu equilíbrio. Em primeiro lugar, a salvação de todos. Em segundo lugar, a cura de todos os males. E em terceiro lugar, o emissário que acompanha cada livro para resolver todos os problemas de todos os imunizados. Por o mundo ser um conjunto fluídico, elétrico e magnético, é que todas as doenças do corpo fluídico, elétrico e magnético são feitas pelo fluido mau. E para serem eliminadas e curadas somente pelo fluido bom. O corpo é fluídico, as doenças são fluídicas e as curas são feitas pelo fluido bom, por o mundo ser de origem fluídica. Está aí como são prolongados os anos de vida pelo tratamento fluídico depois da pessoa imunizada. Uma vez imunizada, entra em contato com o racional superior, então vêm as orientações para o equilíbrio de tudo na vida, da saúde, dos negócios, dos casos necessários, enfim, de tudo que o vivente precisa. E uma vez imunizado, sabe de onde veio, como veio e por que veio, para onde vai, como vai e por que vai para o seu lugar de origem, que é lá em cima, na planície racional. Mas para isso, tem que ficar senhor do conhecimento da imunização racional, que é onde estão todas as soluções de todos os seres existentes neste mundo deformado, sendo esse o verdadeiro conhecimento racional, para que todos deixem de ser animais racionais e voltem ao seu lugar de origem na planície racional, que foi de onde todos saíram. Toda essa descrição está aí, tintim por tintim, na obra Universo em Desencanto. O que é que vai para o lugar de origem, que é a planície racional? É o corpo fluídico, elétrico e magnético, que deu origem a este corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, pois não há efeito sem causa. E a causa do corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética é efeito do corpo fluídico, elétrico e magnético. Portanto, isso depende das pessoas se imunizarem para retornar a serem racionais, puros, limpos e perfeitos, sem defeitos, na planície lá em cima, aonde estão os demais, com seu progresso de pureza. Está aí como é feita a vossa salvação, deixando de serem animais racionais, bichos aqui deste chão, para voltarem a ser racionais, puros, limpos, perfeitos, sem defeitos. E cada livro Universo em Desencanto
tem a assistência do dono do livro para solucionar todos os problemas e casos da vida de quem está se imunizando. Para estas soluções, basta apenas a persistência do vivente na leitura. Em primeiro lugar, todos no seu lugar de origem. Em segundo lugar, as curas por meio do fluido bom. Em terceiro lugar, a assistência do dono do livro para solucionar os problemas da vida do vivente. Em quarto lugar, o aumento dos anos de vida. Em quinto lugar, o racional superior orientando todos. Em sexto lugar, a descrição da formação deste mundo encantado, misterioso, que assim sempre foi mantido pelos encantados. Em sétimo lugar, todos no seu lugar de origem, é o que completa as 7 partes do porquê todos assim são e como podemos deixar de assim sermos para voltarmos a ser racionais, limpos, puros e perfeitos. A ciência do nada. Ciência do nada, e por isso tudo acaba em nada. Começa em nada e acaba em nada. Basta ser da matéria. A matéria é de origem do mal, e sendo de origem do mal, é produto de uma doença. E por todos serem doentes, é que são variantes, imperfeitos e cheios de defeitos. Uns doentes com aparência de bons, e doentes desse jeito, como podem regular? Assim, todos desregulados e se baseando em ciência de desregulados, ciência de quem não regula, ciência de doentes, ciência de loucos, cometendo os absurdos dos absurdos, loucuras de todos os tamanhos, com esse progresso que vai a regresso, por ser um progresso de destruição. Ciência só para destruir, só mesmo coisa de quem não está regulando. Esta ciência do nada, aonde tudo acaba em nada, do tudo aparente que julgam ser o que não são, por estarem variando, e não dão conta do seu ser de doentes. A ciência só deveria ser para construir, e progresso de destruição é de quem não está regulando. É de quem sabe o que está fazendo? Não. Doentes não sabem o que fazem. Um doente que vive a variar não sabe o que diz, nem o que faz. Se a ciência fosse certa e direita, todos estavam certos e direitos. Então, para que tanta ciência? Para nada. Ciência que começou do nada e acaba em nada, não vale nada. Ciência do bem aparente, ciência do tudo aparente, e ciência das fantasias e aparências não são verdades. Por isso, todos traídos, enganados e enganando, por serem doentes, estarem variando. E por assim ser, o pensamento não para. Quem varia está bom? Não. Quem varia é um doente. Então, todos são doentes. Matéria é mal. E quem está mal, vive mal, é um doente. E assim são todos, surgiram de uma doença. Qual é a doença? A doença material, doença da matéria. Basta ser matéria para não ser bom, para ser mau, para ser um doente com aparência de bom, e por isso todos vivem de aparências, aparentando o que não são,
por serem doentes. Basta a terra ser uma bicheira, produzindo bichos de todas as maneiras para ser considerada doente. O que dá bicho não está bom, está podre. E o que está podre está mal, está doente. A terra é uma bicheira produzindo bichos de todas as maneiras, e o que dá bicho não está bom, está ruim, está doente. E por isso todos são doentes, por serem produtos desta bicheira. Aparentemente parecem bons, assim de aparências vão vivendo com este tudo aparente, com esta vida de aparências, até não aguentarem mais e desistirem. Então, o que vale esta ciência de doentes que nunca acabou com esta doença? Não vale nada. Nunca souberam de onde vieram nem para onde vão. Portanto, o que vale esta ciência? Aparentemente vale tudo e verdadeiramente nada vale. E por isso estão aí os fracassos, as incertezas e as decepções. Quem fez o seu corpo? Foi o micróbio. Quem fez o micróbio? Os fluidos. Quem fez o fluido? Foi o calor. Quem fez o calor? Foi o sol. Quem fez o sol? Foram as virtudes perdidas dos corpos anteriores a esses, que foram se reunindo, e daí formou-se uma luz como uma coisa que se transforma em outra, e com o tempo esquentando, daí surgiu o sol. E de onde eram esses corpos? Da planície racional. E onde está esta planície? Muito acima do astral superior. E por que esses seres saíram de lá? Existindo nesta planície, que é muito maior que esse mundo, uma parte que não estava pronta para entrar em progresso, e uns tantos, pelo livre-arbítrio que tinham e temos até hoje, entraram por esta parte e começaram a progredir por conta própria. Foram advertidos, não deram a devida atenção às advertências, porque achavam que iam muito bem. Nunca conheceram o mal e vieram progredindo. Daí esta planície, por não estar pronta para entrar em progresso, começou a se deslocar da outra, que está cá em cima, e foi descendo. Eles achavam que iam muito bem, perdendo as virtudes, essas se reunindo num foco de luz, e com o tempo veio a extinção desses corpos, por virem se degenerando e se deformando cada vez mais. Desta planície, com o calor do foco de luz esquentando, começou a sair uma resina. Com a quentura, começou a empolar e depois torrada, virou cinza. E os corpos que se extinguiram em cima desta resina deram origem ao sexo feminino. E os que se extinguiram em cima da planície deram origem ao sexo masculino. Então está aí como foi feito o homem e a mulher, as fêmeas e os machos, o calor do foco de luz cada vez mais aumentando, e esta planície começou a ficar mole, de mole gomosa, e com o tempo virando um líquido que deu origem à água. Esta água penetrou nas cinzas da resina, apodrecendo-a, daí vindo a formação dos micróbios, de todas as espécies, para a formação de todos os seres que deram o nome de Terra. Sendo a Terra uma bicheira, produzindo bichos de todas as maneiras, de todas as categorias, nascendo naquele tempo.
toda a bicharada do chão. A continuação deste conhecimento se encontra neste volume, Universo em Desencanto, que é o conhecimento de onde nós viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos. Que uma vez a pessoa imunizada, a imunização apanha o fluido que deu origem a este corpo e leva para a planície racional o seu lugar de origem. Curso primário. Então temos o curso primário, que é o encanto, isto é, abaixo do sol. O curso secundário, acima do sol. E o curso superior, que é junto ao racional superior. O curso primário é esta vida dos mistérios, dos enigmas e das experiências, para acabar tudo em nada, porque o que surge do nada acaba em nada. Então, encanto, mistérios sem solução. Agora, desencanto, todas as soluções de toda a formação deste mundo e sua criação. Curso primário, por estarem presos à matéria e sem solução desse enigma. Sabiam que eram assim, mas não sabiam por que ficaram assim, ignorando o seu ser e tudo, enfim, fazendo mistério de tudo, por nada conhecerem de certo, falando como papagaios, inconscientemente, por serem encantados como um animal qualquer, que tudo é preciso aprender para saber. Se não aprender, não sabe. Então, este é o curso primário, curso do encanto dos papagaios. Trata-se do astral inferior, por pertencer à matéria, ao mundo inferior, ao mundo do encanto, dos mistérios, dos enigmas, das experiências que não têm mais fim, das aventuras, aventurando sempre para ver se dá certo ou não. O mundo do desequilíbrio, o mundo dos bichos. Então trata-se de dois mundos encantados, dos habitantes da Terra e dos habitantes aí do espaço entre o Sol e a Terra. O mundo visível é o da matéria e o mundo invisível é dos habitantes do espaço. Este é o curso primário, onde todos nascem sem saber, para tudo aprender e ficarem na mesma por serem encantados. Então, temos acima do Sol o curso secundário, aonde habitam outros seres invisíveis que são os planetas. Acima do curso secundário porque está abaixo da planície racional, é o curso superior, que é junto ao racional superior, na planície racional. Então, para que se imunizem e o corpo fluídico volte ao lugar de origem, para que não nasçam mais aí, tratem de conhecer o que é imunização racional, para terem certeza verdadeira do seu ser e de todos os seres, para saberem o porquê viviam e vivem aí, nesta vida de inconformados. Ninguém nunca está conformado, por muito bem que estejam, por a matéria ser de origem do mal. E o que é mal está sempre sofrendo, nunca está satisfeito, porque não conhece o bem. Ele nunca viu o bem, fica sempre à procura dele, como estão todos no mundo. E aonde vão encontrá-lo? Só na imunização racional. A matéria é de origem do mal, é mal puro. Por ser mal, por si mesmo se destrói, se acaba, morre. Então ficariam aí a vida inteira a procurar o bem sem encontrar, porque ele não existe na vida da matéria.
Se tudo é matéria, se tudo é de origem do mal, aonde é que vão encontrar o bem? Agora existe a palavra bem, mas só está na palavra, que é para engambelar, para amansar, para atrair, para catequizar, para viver iludido sem esperança. Espere que ainda vai vir o bem um dia. E fica o ser humano naquela esperança de ficar bem um dia, naquela ilusão, por desconhecer a origem do seu ser, do ser da matéria, que é de origem do mal. E por o bem não existir, é que não se vê ninguém satisfeito. Todos no mundo vivem insatisfeitos, porque ninguém está bem. São de origem do mal. São maus, a vida é um mal, por ser material. Onde é que está o bem? Onde vão encontrar o bem aí? Todos desassossegados, todos preocupados, todos cheios de problemas. O desassossego é grande universalmente. A palavra bem foi uma palavra inventada, criada pelos homens, como todas as palavras para se compreenderem. Então inventaram esta palavra bem para amansar e catequizar os selvagens, para acalmar as feras. Faça isso que você vai ficar muito bem. Então, se as feras estavam bravas, acalmavam, ficavam mansas, à espera daquele bem. Enquanto estava à espera, naquela esperança, dava tempo de domesticar, de amansar. Ficavam naquela esperança de que iam ficar muito bem. Então, com aquele interesse de ficar bem, ficavam obedientes, humildes no bem que iam receber, e este bem sempre ficando na esperança, que é a última que morre. Já viram matéria ser boa? Já viram bem em matéria? Só mesmo quem está iludido com as coisas, e um iludido não sabe o que diz. Um iludido é um inconsciente, iludido com as fantasias, iludido com as aparências, iludido com as artes, iludido com este presépio que é o mundo do encanto. Um inconsciente que não sabe o porquê aí nasceu, não sabe o porquê aí vive, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, e fica admitindo tudo isto e falando como papagaio inconscientemente, porque de realidade nada conhece, nada sabe, a não ser agora que estão sabendo, vendo e sentindo o drama do encanto, a luta dos inconscientes. E hoje, tomando conhecimento da verdade como ela é, do encanto e do desencanto, lutam um pouco para se libertar da vida dos inconscientes, que é a vida do encanto. Então, curso primário, curso secundário e curso superior. Resumo da formação da Terra. Uns tantos que saíram da planície racional e entraram na parte que não estava pronta para entrar em progresso, por não estar pronta, começou a deslocar da planície e veio descendo, e nesta descida começou tudo a se deformar. Eles perdendo as virtudes, essas se acumulando com o tempo, esquentando cada vez mais, até se transformar em fogo. E conforme iam progredindo, esta planície, perdendo as virtudes, como uma coisa que se transforma em outra. Essas virtudes se reunindo e formando uma infinidade de corpos visíveis e invisíveis. Os visíveis são os planetas, que por serem deformados é que são diferentes uns dos outros,
e conforme vinham progredindo, se distanciavam cada vez mais da luz. Os invisíveis são os que habitam aí o espaço e que vieram se deformando. Esta luz foi esquentando esta planície e com o tempo, devido ao calor, começou a sair uma resina. Com o tempo veio a extinção desses corpos, os que se extinguiram em cima da goma, que com o calor começou a ficar mole e depois gomosa, gerou aí o sexo masculino e todos os seres masculinos. E os que se extinguiram em cima da resina da planície, gerou aí o sexo feminino. E assim, todos os seres do sexo feminino são de origem da resina, que empolou com o calor, torrou, virou carvão, depois cinza, ao qual deram o nome de terra, e a planície foi amolecendo, se derretendo, virou uma goma, desta goma um líquido grosso, e com o tempo mais fino, e daí virou água. Os seres invisíveis se deformaram nas virtudes que a planície ia perdendo. Não chegaram a se deformar de todo, eis a razão de existirem seres visíveis, que são os planetas, e seres invisíveis, e tudo isto conforme iam perdendo as virtudes dando a formação de outros seres, como a lua, as estrelas e os demais seres. Depois que se deformaram em animais racionais, passaram estas 21 eternidades, todas elas esclarecidas no universo em desencanto. Para que conheçam tudo isto, leiam o livro da formação, de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. O livro da origem dos seres, sua formação e criação, a gênese verdadeira. E agora, todos de posse da imunização racional, para retornarem, uma vez imunizados, ao seu lugar de origem, que é a planície racional. E por isso foram qualificados de animais racionais, por a origem ser racional. Mas até então desconheciam a origem. Sabiam que eram animais racionais, mas não sabiam por quê. E hoje, conhecedores da sua base de origem e sabendo como retornar ao seu lugar verdadeiro por meio da imunização racional. Eram racionais puros, limpos e perfeitos na planície racional. Devido ao livre-arbítrio, se deformaram, viraram bichos e daí se classificaram em animais racionais por a origem ser racional. Eram encantados por não saberem dar solução de seu ser. Não sabiam o porquê assim eram, nem muito menos porque o mundo assim é. E hoje, desencantados, conhecendo todo esse translado da origem de tudo e de todos, o porquê do mundo e de todos assim serem. Hoje, desvendados todos os enigmas, todos os mistérios, e são conhecedores do verdadeiro caminho certo de todos, que é a imunização racional. É necessário se imunizar para voltar ao lugar de origem, para não nascer mais aí nesse encanto, perdendo tempo com essa vida de sofrimentos. Então, quem vos fez assim? Foram os próprios que aí estão. Quem criou o mundo assim? Foram os próprios que aí estão. Quem é culpado de todo esse sofrimento? São os próprios que aí estão. Quem é culpado de viverem iludidos, fantasiados,
sofrendo, vendo a morte a todo instante, por não terem garantia, vivendo desequilibrados, atordoados com a vida. São os próprios que aí estão. São os causadores de tudo isto, desse embusteirismo grosseiro, onde tudo aparentemente vale e verdadeiramente nada vale. Porque aparências não são verdades. Surgiram do nada, formaram-se em um tudo aparente e resumindo-se outra vez ao nada. Quem são os culpados de tudo isso? São os próprios que aí estão, e por isso vive o mundo por conta de seus habitantes, sem saber o que vão fazer para endireitá-lo. Nunca conseguiram, porque não são daí. Se desse mundo fossem, seriam eternos, por daí não serem, é que desaparecem sem esperar. Quem são os culpados de tudo isso? São todos que aí estão. Quem são os culpados dessas decepções, dessas ilusões, de todo esse prelúdio ludibriador? São todos que aí estão. Portanto, não percam mais tempo, leiam para se imunizarem e voltarem ao lugar de origem por meio da imunização racional. Ninguém se conforma com esse mundo, ninguém se conforma com a vida, porque ninguém se conforma com o sofrimento, ninguém se conforma com a morte. Quem são os culpados? São todos que aí estão. E assim até que chegou o dia de todos saberem de onde vieram, como vieram, por que vieram, para onde vão, como vão, por meio da imunização racional. A confusão dos confusos. As confusões são feitas por quem já vive confuso consigo mesmo. Nós não temos nada com o atraso de ninguém. E um confuso não sabe o que pensa, não sabe o que diz, não sabe o que fala, não sabe o que quer. A inconsciência dos confusos é tanta que vive tonto sem saber o que quer, sem saber o que faz. O natural de todos os confusos é o desequilíbrio. O desequilíbrio faz a pessoa confusa, ao passo que o equilibrado não é confuso e por isso sabe colocar as coisas em seus lugares, sabe distinguir o bem do mal, o bom do ruim, por ser consciente. Quem vive confuso consigo mesmo faz confusões aonde não existe confusão, porque já vive confuso consigo mesmo. O confuso não sabe distinguir, devido ser confuso, o certo e o errado. Então diz, o que está certo está errado, e o que está errado está certo. E assim, nunca encontrando o certo, devido ser confuso consigo mesmo. E por ser assim, faz confusão de tudo, acha que tudo está confuso, acha que tudo é confuso, por viver confuso consigo mesmo. Esses assim são doentes do cérebro, e um doente fica variando deste jeito. O estado normal destes doentes é variar, e quem está variando está desequilibrado e fica fazendo confusões pelo seu estado de doente, aonde não existe confusões a fazer. E o mundo está cheio destes doentes. A confusão é natural, enquanto a pessoa não conhece as coisas como são. Mas depois que conhecer, mais ou menos, não é admissível confusões. Confusão é para quem não conhece o que se trata, mas para quem conhece o que se trata, só mesmo sendo um doente, para ficar variando e que não sabe se está certo ou errado. Quem vive variando é que, por estar variando, não sabe se está certo ou errado. Faz confusão por não saber interpretar
a verdade como ela é. Só mesmo quem vive confuso consigo mesmo é que não pode interpretar as coisas como são. E assim, tem pessoas com aparências de bom e sadio, e são somente aparências, que na realidade é um doente. Vive tonto, confuso consigo e com tudo. Estes assim acabam mal, por já estarem mal, e por isso vivem mal, e o bom vive bem.